pessoal, hoje nós vamos falar sobre 5 comportamentos que destroem as suas relações, talvez você nem perceba. Meu nome é Larissa Storino, eu sou psicóloga clínica e palestrante, e eu trago aqui reflexões para te ajudar na medida do possível. Primeiro comportamento, cobrança excessiva. Você precisa se lembrar, ninguém te deve nada, ninguém me deve nada, ninguém nos deve nada, então já vamos colocar isso na nossa cabeça. Muitas vezes, gente, a gente fica frustrado com as pessoas quando na verdade são expectativas que nós mesmos criamos sobre elas. E grande parte das vezes são expectativas até mesmo irreais. Deixe seus relacionamentos fluírem de uma forma natural. E de forma alguma eu tô falando que você tem que aceitar tudo de todos, tá bom? Mas o que eu tô querendo dizer é, não cobre aquilo que tem que ser natural. Porque muitas vezes é isso que a gente tá fazendo e de pouco em pouco a gente vai desgastando um relacionamento que era pra fluir muito de uma forma saudável. Larissa, mas como eu vou fazer então a amizade fluir, o relacionamento fluir? Deixe as coisas acontecerem de forma natural. Eu sempre costumo falar que é na liberdade, gente, que a gente consegue perceber o caráter das pessoas, os valores das pessoas, o comportamento das pessoas, o respeito das pessoas. Quanto mais você cobra, mais você pressiona e você molda a pessoa a ela ser exatamente o que você quer. Mas qual é o problema? Isso é insustentável, porque em algum momento a máscara vai cair. Então deixe as pessoas terem a liberdade de serem elas mesmas. E na medida que você vai percebendo alguns comportamentos, você vê se faz sentido ou não pra você. E é muito importante lembrar que a cobrança, quando ela não é trabalhada, ela começa a desgastar algo que poderia ser muito precioso. Então cuidado pra não ter pequenos comportamentos que vão roubar coisas grandiosas, as suas relações. Segundo comportamento que desgasta muito, competitividade. Pare de competir com as pessoas que estão ao seu redor. E quando eu falo sobre isso, gente, não é só a competição em amizade, mas às vezes em relacionamento amoroso, às vezes em um relacionamento familiar, às vezes em uma relação de trabalho. Pare de competir. E se lembre que a única competição que você tem que ter é de você pra você mesmo. Inclusive, eu quero até antes de continuar te fazer uma pergunta. Você realmente torce pelas pessoas que estão à sua volta? Ou você só espera que apenas elas torçam por você? Você realmente acredita no sonho dos outros? Ou você espera que apenas eles acreditem nos seus sonhos? Provavelmente já ouviu aquela frase: ah, as pessoas até querem te ver bem, mas não melhor que elas. Cuidado pra você não ser essa pessoa que quer ver as pessoas bem, mas não melhor que você. E acredite, mesmo que você ache que não, as pessoas percebem uma competição nos pequenos detalhes. Então cuidado com esse sentimento, porque se ele não for trabalhado, ele até pode virar inveja. E lembre-se sempre, quando a gente estabelece uma relação, é sempre a gente contra o problema. Eu sou sua amiga, é eu e você contra o problema, e não eu e você uma contra a outra. Eu sou sua esposa, é eu e você contra o problema, e não nós dois um contra o outro. A gente tá em uma relação familiar, se a gente tem um laço, né, fortificado de amizade nessa família, é eu e você juntos contra o problema e não nós dois um contra o outro. Então cuidado para suas emoções não te colocarem contra pessoas importantes para você. Terceiro comportamento, falta de comunicação. Isso acontece muito, né? Acredite, queira você ou não, mas todas as suas relações, e quando eu falo de relações, é relações que a gente acaba tendo uma aliança e um vínculo que a gente vai levar para sempre. Em algum momento a gente vai precisar passar por momentos que a gente precisa ser claro na nossa comunicação. A falta de comunicação, ela mata relações, porque quando eu não me comunico, eu deduzo, e deduções matam um relacionamento. E é interessante lembrar, gente, que não só é importante se comunicar, mas a forma como a gente se comunica. E muitas pessoas, inclusive, preferem não se comunicar porque elas sabem que elas não sabem falar muito bem aquilo que elas estão sentindo, vocês entendem? Acabam falando de forma grosseira, de forma ríspida, e isso desgasta. Lembre-se sempre que ninguém é obrigado a ver você vomitando de forma grosseira tudo aquilo que você pensa. Tão importante como se comunicar é saber como fazer isso da forma, da maneira e na hora correta. Então, Larissa, como que eu faço isso pra ter, né, uma boa comunicação? Você precisa desenvolver controle emocional. Inclusive, eu tenho um programa chamado Grande Mergulho. Lá eu tenho um módulo somente sobre relações saudáveis e eu falo muito sobre a importância de se comunicar e como se comunicar isso de forma prática no dia a dia. Então, se você quer entrar, o link tá aqui na descrição. Já entra agora que vai ser um prazer te ajudar nisso. E sempre é importante lembrar, gente, quando a gente fala sobre comunicação, a gente não tem que falar como o outro agiu, a gente acaba atacando o outro se a gente começa a falar sobre o comportamento dele. E o que acontece? Você já ativa o modo defesa nele. Então, quando você for se comunicar sobre algo que você não gostou, sobre algum limite que é importante pra você, comunique falando sobre como aquilo te fez se sentir. E não sobre o que o outro falou, porque você começa a entrar em um julgamento e ele já fica em modo defesa. Faz sentido por aí? Quarto comportamento, falta de respeito. Isso é muito chato e acontece constantemente. Muitas relações, gente, elas acabam sendo estragadas por conta da
da familiaridade. Como assim, Larissa? Você já percebeu que você trata melhor pessoas que você não tem tanta intimidade assim? E você já se perguntou do porquê que isso acontece? Pois é, isso acontece constantemente com todos nós. Por quê? Porque a gente acaba pegando muita intimidade com aqueles que estão perto da gente e a gente acaba tornando comum algo que na verdade é extraordinário. Então cuidado para não familiarizar suas relações demais ao ponto de desrespeitar, porque isso é desgastante e sabota suas relações. Claro que todas as pessoas merecem ser respeitadas, mas quando eu falo aqui sobre isso, é sobre você ser intencional e não só respeitar, mas mostrar o quanto você respeita para aqueles que principalmente estão na sua vida. Valorize aqueles que estão ao seu lado, porque eles te amam. Larissa, mas o que seria assim desrespeitar? Gente, a falta de respeito, ela pode vir de diversas formas. Eu posso não respeitar como você está se sentindo, eu posso não respeitar o seu pensamento, eu posso querer fazer você agir como eu agiria, pensar como eu pensaria, falar como eu falaria. A gente tem que entender que embora a gente se relacione, a gente seja amigo das pessoas, ou a gente se relacione amorosamente, ou familiarmente, ou profissionalmente, ninguém nasceu para ser o seu espelho. Então pare de tentar controlar o outro e fazer com que ele aja exatamente como você agiria. Isso desgasta demais. Respeite as pessoas, respeite as histórias delas e respeite quem elas são. E lembre-se, o desrespeito nem sempre ele vem nas grandes coisas, mas às vezes nas menores que a gente imagina. E são os pequenos detalhes que ou constroem ou destroem uma relação. Quinto comportamento, falta de reciprocidade. Quantas vezes a gente quer que somente o outro faça algo por nós? Porque, são os meus problemas, são os meus dilemas, são os meus anseios, é a minha vida caótica. Você já parou pra pensar que a mesma pessoa que é o seu amparo, ela também precisa de amparo? Que a mesma pessoa que te escuta, ela também precisa ser escutada? Que a mesma pessoa que quer aquele ser um lugar seguro quando você precisa correr pra algum lugar, ela também precisa disso? Pare de achar que nas relações é somente o outro que tem que fazer por você. E comece a também fazer pelo outro mesmo que ele não peça. Muitas pessoas, elas não sabem nem como pedir, mas acredite, todo ser humano, ele precisa de outras pessoas também ao lado dele. Então seja essa pessoa pro outro assim como ela é pra você. Alimente as suas relações antes que elas sejam destruídas. E pra você que ficou até o final, eu tenho um comportamento bônus. E se você ficou até aqui, eu quero uma prova disso agora. Você vai colocar aqui nos comentários #grande mergulho, eu vou saber que você tá aqui. Vamos lá pra dica bônus? Comportamento bônus, falar apenas sobre si. Gente, nada mais chato do que uma pessoa que ela sabe falar sobre ela. Larissa, quer dizer então que eu não posso falar sobre mim, um relacionamento eu tenho só que ouvir? Não é que você não pode falar sobre você, mas você não pode falar apenas sobre você. Isso é desgastante. Então, em uma relação, não só fale, como também escute. As pessoas que te escutam, como eu falei no comportamento anterior, elas precisam ser ouvidas. Então, cuidado para não, em todo ambiente que você tá, você começar a trazer tudo pra você, sobre a sua história, sobre os seus problemas. Lembre-se que as pessoas, elas também precisam ser tão escutadas quanto você. Se você gostou aqui desse conteúdo, me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Você que ficou até o final, #grande mergulho. Curte, comenta, dá like, se inscreve e a gente se encontra na próxima.